anda à procura do amor, talvez a resposta esteja em Lisboa, onde pode contar com a ajuda do Santo António. Conhecido por ser o santo padroeiro do amor, é celebrado ao longo do ano das mais diversas formas. Perto do Dia dos Namorados, esta celebração é ainda mais especial. Eu achei muito divertido as tentativas. Você fica, meu Deus, será que vai? Agora vai. E aí quase a moeda balança e aí ainda não consegui, mas vou ter fé que vou conseguir. O Santo António é considerado um casamenteiro e por isso há quem o procure para tentar a sua sorte no amor ou no casamento. Em Lisboa, uma das tradições mais emblemáticas é tirar uma moeda à estátua do santo. A tradição que nos diz é que a rapariga que se quer casar tem que atirar uma moeda ao Santo António e a moeda tem que ficar no livro aberto que o santo tem na mão. A estátua é alta e, portanto, é difícil acertar. Enfim, diz também que o número de vezes que a pessoa tenta até acertar é o número de anos que falta para casar. Embora isso seja um bocadinho desmotivador. Portanto, a ideia é tentar acertar a moeda e que a moeda fique lá. Mas a tarefa não é fácil. Muitos turistas e locais, homens ou mulheres, jovens e idosos, casados e solteiros, têm tentado a sua sorte apenas por diversão ou mesmo por motivos mais sérios. Às vezes raparigas ou rapazes que estão descontraídos e que tiram só para brincar, mas depois vêm-nos contar um ano depois ou 2 anos depois que realmente casaram e que tiveram filhos e vêm muitas vezes aqui agradecer ao santo. O dia de Santo António é um dos mais marcantes da cidade de Lisboa e é festejado como feriado municipal a 13 de junho. Mas o auge das comemorações acontece na noite do dia 12, quando toda a cidade se enche de festas nos bairros antigos, com música, comida e bebida. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte Donico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte Donico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy a guiar a sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar,
na CarStar Rosemont passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. A Festa do Amor já chegou e a Padaria e Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 54843-6668. Marchesá tem esta sexta-feira feijoada à portuguesa. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso transportar-vos para lugares mágicos. Résonne aux 4 coins du Québec. Montréal. Je me sens vraiment trahi de ce gouvernement. Québec. On ne dort pas parce qu'on a tout vendu là-bas pour rester ici. De Trois-Rivières à Sherbrooke, le désarroi de plusieurs traverse les régions. C'est vraiment une trahison, sinon ça n'a juste pas d'allure. Là, on va recevoir les demandes pour les inscriptions à l'école pour l'année prochaine. On ne sait pas si on peut réinscrire ou pas nos enfants, on ne sait pas où on sera. Ils sont étudiants, infirmiers, serveurs ou ouvriers. Tous unis par le sentiment d'avoir été trahis après la fin sans préavis ni droits acquis du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc je vais être clair une fois pour toutes, nous ne ramènerons pas le PEC. C'est des choses qui sont... Le PEC offrait un chemin prévisible vers la résidence permanente aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers diplômés au Québec après 2 ans passés à travailler dans la province. Québec remplace le tout par le programme de sélection des travailleurs qualifiés, un système sur invitation censé reprendre le contrôle et mieux répondre aux besoins du marché. Nous avions atteint, sinon même dépassé, nos plafonds. Mais pour de nombreux experts, le nouveau système est une loterie sans garantie. Il n'est pas vrai qu'une personne qui est déçue par le PEC aura presque automatiquement une porte de sortie vers le PSTQ. Une incertitude qui inquiète aussi les milieux syndicaux et l'opposition. C'est un consensus au Québec que les gens qui sont ici, qu'on est allé chercher, à qui on a fait des promesses, doivent rester. C'est l'immigration qu'on veut. On se tire dans le pied en disant à ces gens-là, retournez chez vous. Et là, le ministre, maintenant, il est totalement isolé. Alors, il faut qu'il agisse et vite sa presse. Le ministère de l'Immigration du Québec n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Plus tôt cette semaine, il a toutefois promis de sélectionner 6 300 travailleurs de la santé
Mais pour les autres, l'ouverture est jugée dérisoire. C'est une petite ouverture. On ne veut pas que les gens de la santé, que l'éducation, que la construction. Alors que plusieurs dénoncent une rupture de contrat moral, manifester est l'ultime recours, avant de devoir peut-être plier bagage. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal. Olá a todos, estamos no Centro de Ação Sociocomunitária de Montreal, em boa companhia de duas grandes senhoras, Fernanda Salgueiro e doutora Adélia Ferreira, que passamos a dizer um olá e feliz Dia da Família às duas. Obrigada também para os nossos ouvintes, a mesma coisa para as pessoas que nos estão a ver, que tenham um bom Dia da Família. Um bom dia de família. Bom dia, é bom sublinhar a família e a praça que a família tem na nossa sociedade e que temos que preservar. E este lugar que diz muito às famílias, não é só para pessoas da terceira idade, mas também para os pequenos que vêm aqui a também aprender. Desde 1972 que o centro está aberto e que tem tentado ajudar a nossa comunidade em todos os fatores da vida, dos nascimentos, portanto, tratamos de todos os processos, tanto de pensões de invalidez como pensões de trabalho, problemas com alojamento, a imigração, portanto, estamos aqui para ajudar e para tentar dar uma diretiva na vida das famílias portuguesas e não só. E gosto disso que disse, imigração. E a doutora Adélia, que certamente acompanha muitas situações da sociedade e conhece de perto problemas que nos inquietam, mas agora é uma dor de cabeça em relação ao que se está a viver presentemente, o PEC. E o governo do Quebec decidiu que o PEC iria ser transformado. A doutora Adélia, pode-me dizer o que é o PEC? Bem, o PEC é o Programa d'Expérience Québécoise, de experiência quebequense, que nasceu em 2010. Foi criado em 2010 e as pessoas podiam chegar ao Quebec com um visto ou de estudante, ou visto de trabalho e adquiriam uma certa experiência no Quebec e depois de um certo tempo, e depois com o tempo também se transformou um bocadinho, mas de saber francês, podiam aplicar para ter uma residência permanente aqui. Era um meio de entrar aqui, de adquirir uma experiência que era contabilizada, que era tomada em consideração quando a pessoa fazia uma aplicação para a residência permanente. A sua dona Fernanda deve também, por certo, acompanhar esses processos, sendo uma especialista em muitas coisas, acompanha de perto. Sim. E vê aquilo que as pessoas procuram neste centro. Fizemos muitos contratos de trabalho pelos quais a finalização era a legalização. Na altura, portanto, com o programa de experiência no Quebec, tinham que ter 2 anos de trabalho contínuo e falar a língua. No início do programa eram entrevistados verbalmente, encontravam um agente e era através disso. E o programa também teve uma evolução com novas exigências que com o tempo foram exigindo que passassem um teste de francês. Primeiro era a pessoa que tinha o contrato de trabalho e o cônjuge não necessitava disso. Mais tarde, ultimamente, eles exigiam o francês tanto à pessoa que estava a trabalhar ou a estudar de passar esse teste, como também ao cônjuge da pessoa, também tinha que provar que sabia falar e compreender o francês para poder ter a legalização. Portanto, como disse a Adélia, era um programa que dava a legalização às pessoas, as pessoas vinham para aqui estudar, vinham trabalhar com esse objetivo. Entretanto, a lei mudou. Esse programa terminou o ano passado em novembro e mudou-se o programa. Não tem nada a ver o novo programa com o PEC. Hoje as pessoas
têm que entrar num programa que se chama, numa plataforma que se chama Arrima, e têm que mostrar a vontade de vir para cá. É um programa que é por pontos, é muito difícil obter os pontos que eles exigem para poder vir, porque entra em conta a idade da pessoa. Portanto, uma pessoa que tenha 20 e tal anos pode atingir os 100 pontos. Se tiver 35, 36 já não tem pontuação. Portanto, isso impede muita gente de vir, porque são trabalhadores qualificados que eles querem agora. Antigamente o PEC, a pessoa podia não ter grandes estudos, mas tinha uma profissão como um padeiro, um cozinheiro, podia vir. Hoje isso vai estar fora é impossível, porque é por pontuação e é preciso atingir os pontos necessários, o que está a ser muito difícil. Nós estamos a inscrever certas pessoas nesses programas, portanto, inscreve-se a pessoa e depois a imigração é que vai ver se quer essa pessoa cá ou não. Enquanto que o PEC, a pessoa fazia a aplicação e sabia que ia ser aceita e sabia que ia ficar cá. Hoje isso é impossível, portanto, temos uma esperança agora com as novas eleições, com a mudança de governo. Há muitos que estão a propor voltar com o programa PEC, principalmente para as pessoas que estão cá já nessas condições, que é o que nós estamos também a pedir. Não tem sentido que as pessoas tenham vindo com esse objetivo e que agora não possam atingir. Houve pessoas que pagaram muito caro os cursos que estão a tirar para poder ficar cá e pronto, e agora vêm os sonhos assim, não têm outra hipótese de ficar. Há muita gente a regressar. Nós estamos a pedir que as pessoas tenham calma, que vai haver eleições e que pode ser, temos a esperança que mude e que pelo menos para as pessoas que estão cá que venham a poder usufruir do PEC. Doutora Adélia, as pessoas que estavam nesse projeto ou nesse programa vão ter que ir embora, mas qual é a defesa delas? As pessoas vão ser expulsas? Qual é a forma delas se defenderem? Porque se são bons empregados, se fizeram boas ações, elas podem ser postas fora do país de qualquer maneira? Eu penso que o que é importante, por enquanto, as pessoas que chegaram antes da modificação da lei guardaram certo calma, porque enquanto você tem um permis válido, um permisso de trabalho, um permisso de estudante válido, você havia de ficar aqui. Não decidir imediatamente ir embora. Como a Fernanda disse, e tivemos a falar, vai ter eleições. Nós temos a ver também, mesmo na modificação do chefe do partido de la CAQ, que foi o partido que adotou a nova lei, as pessoas que estão a candidatar para ser chefe estão todas a dizer, bem, nós havíamos de ter ao menos uma cláusula protegendo os direitos das pessoas que estavam aqui ao mês de novembro de 2025, que entraram aqui com um certo... com objetivo e com as informações que tinha naquele tempo, era possível fazer esse programa. Então, para essas pessoas, eu penso que vai ter, de certo, uma modificação ou que nós chamamos uma cláusula avó, uma cláusula grand-père, para poder essas pessoas salvaguardar o programa que elas tinham. Nós tivemos o mesmo problema aqui, nós tínhamos uma agente de informação, uma agente administrativa, empregada, que decidiu ela de ir embora ao fim de 3 anos, já estar aqui, chegou aqui com o PEC, já tinha fez estudos aqui, teve depois um permisso de trabalho e agora já não via o objetivo dela. Outra alternativa, ficou desanimada por causa que chegou, porque para estar no programa Arrima e poder fazer parte de um grupo de pessoas onde a imigração Quebec vai escolher pessoas, é preciso atingir 800 pontos. E ela decidiu que talvez não era capaz agora, com a idade que ela tinha, ao tempo que ela já tinha passado aqui, não ia atingir o objetivo de 800 pontos. E o objetivo de 800 pontos não dava estatuto, não dava residência permanente. Permite a essa pessoa de fazer parte de um bassin, de um grupo de pessoas
que vão ser escolhidas, talvez pelo governo, para poder ficar aqui. Então, penso que, por enquanto, há certos recursos que vão se organizar, eu vejo passar nas redes sociais, há certos advogados que fazem mais imigração que estão a ver se são capazes de contestar, mas, por enquanto, as pessoas têm um permis válido, haviam de não perder esperança e ficar aqui. Se precisam de informação, nós aqui no centro podemos dar essa informação, podemos continuar a fazer pedidos para ter, no quadro da lei, para ter um permis válido. E mesmo para verificarem se atingem os pontos, fazer a aplicação, a inscrição no Arrima, chama-se Arrima a plataforma, verificar, podem cá vir, nós podemos verificar se atingem os pontos ou não e ver outras soluções. Porque, Doutora Adélia não aconselha que as pessoas fiquem de uma forma ilegal. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso, porque não podemos aconselhar de ficar de uma forma ilegal, porque de facto estarem ilegal no território vai complicar as coisas mais tarde. Mas estar sempre aqui com um estatuto válido, pode ser um permis de visitor, pode ser um permis de trabalho, pode ser um permis, o que é possível de fazer. Então, permita-me perguntar, se está a terminar, o que é que se aconselha a fazer? Aplicar para visitante? Isso é nosso expert que vai dizer isso. Por exemplo, as pessoas que nós estamos a ver que voltam para o país para o país deles, são pessoas que estão a terminar as autorizações e que não veem uma solução. E então, quando está a terminar um permis de trabalho, um pedido de estudos, pode-se pedir um permis temporário de mudar as condições para uma autorização de turista. O que é que engloba isso? A pessoa não pode trabalhar, normalmente a pessoa que vem tem família, é preciso sustentar a família, a vida está muito cara aqui, é preciso pagar uma renda, portanto há muitas pessoas que não conseguem, porque o trabalho embaixo da mesa não é fácil, não é bom também, porque não têm as condições de trabalho que deveriam ter, e essas pessoas estão a voltar, mas nós aconselhamos sempre, se decidirem ficar, tem que pedir um visto turista, entretanto, porque um visto turista pode ir até 6 meses, demora 4 a ter uma resposta. Durante esse tempo pode haver uma outra solução, pode haver um patrão que poderá fazer um outro contrato de trabalho, tentar arranjar outras opções para a imigração. Podem às vezes ter uma noivinha ou quererem casar e fazer um outro processo de imigração como o apadrinhamento. Portanto, nós tentamos ver essas soluções com as pessoas que nos vêm ver. E se alguém se encontra nessa situação, venham para ver as soluções, para ver o que é que se pode fazer por eles, mas nunca ficar cá ilegal, porque se são apanhados na rua ou no outro lado, são postos fora e isso é mesmo um adeus à imigração, porque depois vai ser muito, muito difícil voltarem a vir. E os exemplos do Sul não são os melhores, porque as pessoas têm sido infelizes e têm sido vítimas de uma política nacional que no fundo também olhamos para eles. Será que isto tem a ver, esta transformação, com o excesso de refugiados que entram cá, doutora Adélia? Penso que tem a ver com muitas pessoas imigrantes que estão aqui. É efetivamente o excesso de pessoas que pedem o asilo tem uma certa influência. Penso que a situação económica geral não ajuda e as pessoas têm tendências em períodos de situação económica difícil a fechar um pouco a imigração. Uma das coisas que veio a ser é a falta de casa, a falta de alojamento abordável para as pessoas que já vivem aqui. Mas, Adélia, eu compreendo, permita-me dizer isto, e tudo isso possa ser verdade, mas as habitações que se fazem hoje em dia não é para uma sociedade que está a trabalhar num salário mínimo. As casas que estão a ser feitas é para um valor muito mais elevado. Isso é outro problema, porque tem que ter escolhas na sociedade. Não são só os imigrantes que vão
pôr um peso em cima do nosso sistema, mas as pessoas também que estão aqui que vivem com baixos salários. E isso é uma direção que os vários governos têm que ter. Vamos ou não fazer alojamentos que são abordáveis. Vamos ou não fazer alojamentos para as pessoas que ganham um pouco menos. E as pessoas que ganham um pouco menos é a maioria das pessoas atualmente. Tem que ter iniciativas para convertir muito dos alojamentos que nós temos em alojamento social. Mas isso é outra história, já sabem aos anos, porque nunca tivemos tantos itinerantes, pessoas sem casa, sem domicílio fixo, que os últimos anos. Que seja aqui em Montreal. Montreal é uma grande cidade, normalmente tem sempre um bocadinho mais de pessoas sem domicílio fixo, mas Quebec, que era uma vila que tinha poucas pessoas sem domicílio fixo, também tem. Maior parte de lugares, Rive-Sud, Rive-Nord, tem pessoas sem domicílio fixo. Então, é um problema que está a tomar, a crescer, que vamos ter que resolver a um ponto. O que é certo é que a imigração Quebec começou por cortar nos contratos de trabalho, a pôr restrições por causa de não haver casas para as pessoas poderem ter um apartamento. Hoje, nós estamos a ver todos os dias as pessoas a irem embora e cada vez mais, se vocês passarem na rua, veem logement à louer, apartamento a alugar. Começa-se a ver mais, começa-se a ver já proprietários que dão um mês gratuito para poder alugar o apartamento. Está muita gente a ir embora, que estavam com contratos de trabalho e estudantes temporários, e sim, já se começa a ver casas a alugar, o que não se via antes da mudança da lei, com os contratos de trabalho e com os permis de estudos, e pronto, e foi uma bola de neve até que terminarem com o programa PEC. Doutora Adélia, está baixando um bocadinho também. Sentimos Mas para o custo de vida não é funcional, porque mesmo se uma casa, um 3,5 possa custar $1.500, que não é menos, certamente, também não é acessível a todos os bolsos. Não, mas e a política de imigração fez que não temos contratos de trabalho a baixo salário. Atualmente, os únicos contratos de trabalho que são agradáveis para o governo são à volta de $35 a hora, o que não é toda a gente que pode pagar, não são todas as empresas que podem pagar esse salário. E também não são todas as pessoas que podem entrar nas exigências que eles têm a nível de trabalhadores. Portanto, não são todas as profissões que têm salários que pagam $35 a hora. Nós falamos num padeiro que normalmente vai a $25, $26 a hora, não vai a 35 nem 36, portanto está um bocadinho complicado mesmo para os contratos de trabalho. Há muitas reticências e muitos patrões que não estão a querer embarcar, a querer fazer contratos de trabalho devido à taxa horária que têm que pagar, que é muito cara. Doutora Adélia, vocês advogados têm muito trabalho. Não há mãos a medir para fazerem este tipo de soluções, porque até que ponto isto é necessário? Mudar ou transformar um programa por um outro programa que no fundo vai dar quase ao mesmo. Eu penso que não vai dar ao mesmo, não dá nada ao mesmo, não dá nada ao mesmo, porque eu penso que corresponde a um discurso político mais a nível de reduzir o número de imigrantes. É isso o objetivo. Mas se há necessidade de mão de obra? Sim, mas é uma questão política. É uma questão política. Sim, há necessidade de reduzir a mão de obra. O problema fica que muitas vezes as pessoas daqui não querem trabalhar a um baixo salário. É isso a realidade, temos que ver. Muitas pessoas não querem trabalhar a baixo salário, mas a realidade é que era uma questão política. Foi um compromisso que foi feito, foi de dizer nós temos que reduzir o número de imigrantes. O discurso político não é só no Quebec, é no Canadá, é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tomou uma tendência horrível nos Estados Unidos, ainda não estamos lá nós, mas em Portugal também, na França, nós vimos o que é que se passa na França, já há anos na França, e tudo. Então, é num movimento internacional de reduzir o número de imigrantes que vêm num país dado. Eu penso que as consequências a largo tempo
de uma política assim drástica, porque foi um câmbio drástico, nós começamos a ver. Há empresas que estão a dizer, bem, nós não vamos poder continuar, nós não podemos continuar a dar serviços, nós não podemos continuar a fazer produções. Então tenho a impressão que vai ter, de certo, ter que ter um certo arrangement, uma solução, um compromisso com o governo. Compromisso, é isso? Mas eles estão a faltar. Mas eu penso que a reflexão está-se a fazer, porque nós agora temos, como eu disse no início, temos as eleições ao posto do chefe de la CAC, que está o governo, temos também eleições no outono. Não sei quem é que vai ganhar, não tenho bola de cristal, mas os partidos que já estão em eleições, o discurso dele é o mesmo, quase. Temos também a senhora que é a primeira-dama de Montreal, que já também exprimiu, é um nível de governo diferente, não tem impacto necessariamente sobre a imigração, mas tem um impacto político, tem um impacto social, tem um impacto, tem uma voz que é capaz de se exprimir. Então, penso que há uma reflexão que se está a fazer. E de certo que vai ser uma questão que vai ser discutida, e eu penso que a realidade do Quebec hoje, o Quebec não pode sobreviver sem imigração. A realidade, não sei... Em nenhum país. Em nenhum país, mas a natalidade no Quebec, do que são quebecois, já há um certo tempo, que pegam A história. Há 2 anos, foi o primeiro ano que tinha menos crianças nascidas que pessoas que morreram. Isso então, faz lembrar Portugal também. Bem, isso é a realidade. É por isso que temos uma imigração que chega forte, a demografia para aumentar, se a gente quer aumentar a nossa demografia, temos que contar sobre a imigração, e é isso uma realidade que nós não podemos pôr de lado. E as pessoas estão-se a dar conta disso também, porque o impacto está lá. O que se está a ver agora, ultimamente, estão a realizar que existem muitos trabalhadores temporários a nível médico, nos hospitais, em clínicas, que existem muitos enfermeiros e que vamos perder esses trabalhadores. Então eu penso que isso ainda está a alertar mais e está a fazer com que as pessoas pensem melhor no que é que se está a fazer com o programa PEC. A doutora Adélia acha que toda esta situação pode ser complicada para uma sociedade mais segura? Porque a senhora trabalha no direito civil. Isto pode ser grave a nível da sociedade, pode trazer situações que são contaminosas ou menos seguras? Bem, a realidade é que os nossos anos já são um bocadinho menos seguros, que se estamos, por exemplo, a ver certos, por exemplo, os criminosos, ou que agora a juventude é um bocadinho mais criminalizada, mais jovem que antigamente, mas isso é uma parte. Penso que a insegurança não é necessariamente a nível da seguridade, a insegurança vai ser em termos de financeiros, vai ser mais em termos de como é que vamos conseguir, como sociedade, a manter um nível de vida que é adequado e que permita a todos de realizar, de estudar, por exemplo, as crianças de estudar, de trabalhar para uma reforma, de trabalhar para ter uma casa, de trabalhar para poder ter uma vida que é decente, que é um direito. Não é só uma questão de adquirir bens ou assim, é um direito de poder ter um nível de vida adequado. É um direito que todos têm. E vocês aqui conhecem melhor que ninguém, deve aparecer aqui situações bem caricatas e bem sérias, onde nem sabem como direcioná-las, porque um centro como este conhece muitas realidades que são secretas, mas que não se podem ser desvendadas, mas de algum modo, e isto é um alerta à sociedade, porque há muita pobreza, cada vez mais. Muito difícil os nossos jovens conseguirem comprar uma casa, manter os pagamentos da casa, mesmo alugar casas a $2.000, a $1.500, o mês passa a correr. E está a ser muito difícil manter uma vida digna e conseguirem pagar, e pronto, está complicado.
penso que o que nós podemos fazer aqui para ajudar é a nível de informação, é a nível de direção, é a nível de referência também. A referir-se, nós não somos capazes de dar seguimento, ou não somos capazes de achar uma solução. Eu penso que no meio disso tudo, centros como nós são centros onde se quebra o isolamento, porque a pior coisa a fazer atualmente é de ficar isolado. Tem que estar constantemente em comunicação, tem que continuar a ter ligamentos, a ligar com as pessoas, conexões. Eu penso que é por isso que centros como aqui, nós temos em várias outras, mais de língua portuguesa, mas tem vários, e as pessoas devem continuar a vir e a fazer valer os direitos e a ver tentado de achar soluções. O quanto é grave estarmos de frente a uma situação caricata como é esta que o governo aboliu o PEC. Este PEC que, no fundo, trazia pessoas importantíssimas à sociedade, que eram úteis ao próximo, não é? Que vieram de longe. Era projeto de vida para muita gente. Nós temos que pensar que o PEC eram famílias, não era só uma pessoa que vinha aqui trabalhar, vinha o pai, a mãe e os filhos, crianças que estavam na escola, é um projeto de vida que foi organizado com vários anos de antecedência, tentar trazer um bocadinho de dinheiro, tentar reorganizar a vida deles aqui, aprenderem o francês, os meninos... E, de um momento para o outro, tira-se o chão, assim, a estas pessoas, ficam sem chão, não sabem o que é que vão regressar, recomeçar uma vida de novo. É muito complicado, tem que deixar casas, tem que deixar bens, tem que deixar muitas vezes animais. É os filhos que voltam a mudar de escolas, a mudar de país. É super complicado. Portanto, pomos-nos nós no lugar das pessoas e vemos que não é fácil recomeçar. Doutora Adélia, se tivesse que dar aqui uma mensagem, o que a senhora acha que seria importante de escutar bem? Porque a senhora conhece muitas coisas que os clientes aparecem no seu escritório, no seu gabinete e depara-se com certamente uma situação destas. Eu penso, como dissemos já, é de não perder, não tomar uma decisão ativa, rapidamente, de usar todos os meios que tem à sua disposição, e eu penso que já estão se organizando certas manifestações e movimentos. Eu penso que tem que participar em certas manifestações e movimentos, porque nós esquecemos muitas vezes que a pressão que as pessoas podem fazer tem uma certa importância, não é unicamente isso, mas tem uma certa importância. Todos os grandes movimentos sociais que aconteceram nas várias tempos e se vem sempre de certas pressões também que são feitas de querer mudar as coisas e é isso que penso que nós temos que se concentrar, é ver de que maneira pode ser contestada essa decisão que foi feita do governo e de não perder a esperança que isso possa ser modificado. E se tivesse que falar a um membro do governo, o que é que gostaria de dizer hoje? Bem, eu penso que não é por causa que a decisão é tomada por uma maioria de deputados que ela é válida e que era a boa solução. É só isso. Penso que podemos se enganar, mas voltar atrás nunca é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de inteligência, quando é justificado. Dona Fernanda conhece muito e, no fundo, tem ajudado bastante a nossa comunidade, e não só, até mesmo outras culturas, que todo o tempo se dispõem para ser útil ao próximo, e é fantástico o trabalho que é feito neste centro. É verdade, como eu disse no início, desde 1972, que estamos aqui. O centro iniciou com o nome português, que com o tempo sentiu a necessidade de mudar. Hoje somos o Centro de Ação Sociocomunitária de Montreal e somos um centro aberto a todas as comunidades. E tentamos fazer o melhor em tudo, aquilo que se pode. Estamos aqui para servir e fazê-lo da melhor maneira possível.
E nós desejamos aqui continuação de sempre força e saúde para este centro, com muita esperança de ajudar aqueles que mais precisam, sempre no presente e no futuro. Sim, obrigada, boas palavras. Obrigada, felicidade para vós. Que nos deu. É um gosto enorme. Vamos então para casa. Tivemos aqui um esclarecimento pela especialista, a doutora Adélia Ferreira, que conhece a matéria do PEC, e a sua dona Fernanda também é uma grande especialista aqui no atendimento para problemas que se encontram perante esta sociedade. E hoje falar do PEC é uma situação difícil e esperemos melhores dias e que haja aqui, como disse a doutora Adélia, paciência, porque se não vai também manifestar, não está lá a sua razão e muitas vezes é necessário fazê-la para ela ser válida. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine, votos do Dia da Família, que seja sempre o melhor. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.
Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Arde rexum me omnium redemptor, oculos nostros sublevamus splentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Dexterra Patris labis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus Deus tuam majestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde pandimus occulta, tua Redemptor pietas ignoscat. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus nec repugnans ductus, testibus falsis pro impiis damnatus, quos redemisti tu conserva Christe. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, caude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valle, o Valle decora, et pro nobis Christum ex Media vita
in morte sumus, quem querimus ariutorem, nisi te Domine, qui pro peccatis nostris iuste irasceris. Sancte Deus, Sancte Fortis, Sancte Misericors Salvator, amare morti netratas nos, in te speraverunt patres nostri, speraverunt et liberasti eos. Arte clamaverunt patres nostri, clamaverunt et non sunt confusi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sancte Deus, Sancte Fortis, Sancte Misericors Salvator, amare morti netratas nos. Qui habitat in adiutorium altissimi, in protectio Dei cieli, commorabitur, dice
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.